muito, assim, e eu tenho muitos amigos lá em Nova York ainda, pô, é que eles cresceram aqui. Então, o português dele, eu sei o português deles, né? Sim, que é sim. diferente. E tá lembrando um pouquinho o seu, por isso que eu falei. Caramba, interessante. Aham. Aí, beleza. Aí você ficou lá em Nova York e tal, trabalhou. E quando você começou, quando foi seu primeiro show depois que você chegou em Nova York? Vini? Então, eles dividem, assim, por partes, por etapas. Então, o que acontece? Quando você chega, na primeira semana, você já aprende 1/3 do show. E você já apresenta esse show na próxima semana. Então, eles trocam durante o show. Então, você começa fazendo o show, aí chega uma certa parte, você troca com outra pessoa, e aí eles fazem até uma outra parte, aí você entra, faz mais um pouquinho, depois você sai e acabou. É? Você troca 2 vezes, então? 2 vezes. Mas só para você conseguir fazer algumas peças e para eles já ver como você lida com as situações. Isso aí só no começo, hoje em dia não. Também. Hoje em dia faz parte Porque é cansativo, não é, Vini? Ficar lá o tempo inteiro. Quantas horas de show? Hoje em dia você fala assim, pra mim, não, a gente fica não direto. troca mais, direto. Hoje em dia eu falo assim, no treinamento... No treinamento eles continuam fazendo isso. Pra quem já é profissional, não. Não, você vai direto, faz... Quantas horas de show? Dá 1h30. 1h30. Tem 2 shows todos os dias. Todos os dias? 2 shows por dia? E você vai em todos? Ou tem mais? Não, a gente reveza. Reveza, né? Quantos tem de você? Tem várias cópias de mim. São 8 pessoas no cast. Então, são 8 pessoas e a gente reveza pra fazer tudo. Porque são 2 shows todos os dias. E aí, no final de semana, às vezes tem 3. Sábado e domingo. E quando é holidays, quando é feriado, são 4 shows no dia. Então, é bastante show. Não dá pra fazer. E quantos são? 3, Vini, todo show? 3 por show. 3 por show. Isso. E onde é que é? No MGM? No Luxor. No Luxor. Aqui pertinho, descendo a rua. Aqui. Aí, beleza. E depois de Nova York? Então, aí depois que a gente terminou o treinamento de Nova York, a gente passou por isso. Eu tava tentando aprender inglês, tudo nessa loucura. Tinha uma tradutora pra gente ali, porque 2 a gente não falava inglês e outros 3 falavam. Exatamente. Então... não, era o oposto. 2 falavam fluentes e 3 não falavam. E aí a gente ficava ali... Pelo menos você estava na maioria. Exatamente. Mas eu tava com medo lascado. Eu falei assim, mano, como que eles vão me contratar sendo que eu nem falo inglês, entendeu? Mas tudo bem, porque no show não precisa falar nada. Não, sim, com certeza. Mas só que chega no backstage, você tem que falar sobre o show. Tem que seguir instruções, tem que falar sobre o personagem e tal, não sei o quê. E é um inglês que não é o inglês que você usa no cotidiano. Os caras estão falando de coisas, tipo... sim. Completamente fora da sua realidade, sabe? Tipo, pode falar filosofando. de mecânica... Os caras estão filosofando toda vez que eles falam do seu personagem. Então é difícil você entender. E outra que eu tive que passar por... Vamos supor, a pessoa que estava traduzindo para mim, ela tinha que entender o que o cara tava falando, ela ia interpretar da maneira dela, passar para mim, e eu tinha que interpretar da minha maneira. E passar para ela de volta. Então, tipo, enfim. É verdade. Foi loucura. Aí depois de Nova York, a gente terminou esse treinamento, a gente voltou pro Luciano Huck para fazer a final. A gente gravou a final lá, e sem maquiagem, sem nada. Ficou só 3 pessoas dos 5 pra gravar a final. Aí ficou eu e mais 2. A gente gravou lá, a gente Final tocando. como final, Vini? Final pra selecionar o primeiro brasileiro. Porque não ia os 5, então? Não. Só ia vir um? Ai, cara. Então você tinha já ficado feliz, mas ainda tava com esse medinho de não ser você. Exatamente. Entendi. Ainda mais que não falava inglês. Falou, porra, vai pegar o cara que fala inglês ali. Com certeza. Então a gente tava... A ideia era... do propósito todo do negócio era achar o primeiro Blue Man brasileiro. Entendi. Eu pensei que ia vir uns 5. Na verdade, eles falaram que se eles pudessem contratar os 5, eles iriam, mas pro show eles precisavam de 1. Entendi. E aí eles iam cortando durante o treinamento. Então isso tá tudo no YouTube até hoje. Lá tá tudo lá. Se procurar Blue Man brasileiro, tá no YouTube. Lá. E inclusive as audições e o treinamento também em Nova York. E aí depois o Luciano Huck chegou aí pra Nova York lá com a gente. Ele foi lá pra cortar uma das pessoas, basicamente. E aí, quando a gente voltou pra lá, pro Brasil, a gente gravou a final pra decidir quem ia ser o primeiro Blue Man brasileiro. Os criadores do show estavam lá, fazendo as coisas, introduzindo o show e lá pra ser como se fosse uma banca de jurados pra selecionar. Aí quando a gente terminou de gravar, que eu ganhei o show, ele foi gravado, né? Então eu não podia falar nada pra ninguém, sabe? Aquele esquema de televisão, né? Sim.
E até ir pro ar e tal. Que você já sabia que você era o primeiro, o escolhido. Caramba, imagine a ansiedade. Nem pra sua família você podia falar? Não, eu falei pra algumas pessoas, mas né? Mas não podia. Teoricamente, não podia falar pra ninguém. Mas porque vai que ele solta, né? Exatamente. Mas quem consegue guardar um negócio desse? Tá louco. Não tem como. Aí, só de você falar assim, e aí, deu certo? Aí você fala, não posso falar. Aí eu falo assim, se não tivesse dado, você falava que não deu. Não sei. Exatamente. Então já fica meio fácil deles entenderem. Mas o pessoal entendeu, eles se seguraram, ninguém ficou sabendo, deu super certo. E a loucura, cara, que eu lembro muito bem disso, que era na época que o Facebook tava em alta e tal. Tava começando, na verdade, mas já tava virando alguma coisa. E eu não tinha essa percepção de mídia social, tal, como isso iria me ajudar e tal. E eu lembro que quando passou na televisão, que eu fui anunciado como o primeiro Blue Man brasileiro, o pessoal começou a me adicionar igual louco no Facebook. Mas era meu perfil pessoal, normal, não tinha nem página, não tinha nem nada, sabe? Nem azul. A única coisa que era azul era o Facebook. Eu tinha Instagram, mas, tipo, nem postava, nem sabia, não entendia. Então o pessoal começou a me seguir no Facebook, começava a deletar. Falei assim, mas que esse povo tá querendo me seguir, sabe? Imagina, velho. Mal sabe que hoje é o que vale, né? Exatamente. Eu já teria, sei lá, muito mais seguidores, sabe? Depois, mais pra frente, eu fiz uma página, comecei a fazer coisa. Tenho uma presença ok, né, em mídia social agora, mas eu lembro que na época eu falei assim, por quê, velho? Como que eu fiz isso? Por que não tinha ninguém pra me orientar? Exatamente. Mas enfim, passou. Mas foi super bacana ter passado por tudo isso, assim, e eles terem me contratado sem eu falar uma palavra em inglês, assim. E quando eu fui... Você foi bom de verdade. Cara, é isso que eu Você foi tipo o Charlie Chaplin, né? Porque sem falar nada... Exatamente. Eu até brinco com eles ali, que eu falo assim, putz, vocês me contrataram sem saber quem realmente eu era, né? Aí depois, quando eles começaram a conversar comigo, já era tarde demais, entendeu? Agora vai ter que aguentar. Agora já contratou, amigão. Caramba. Mas foi legal. E quando eu fui pra Chicago, que eles me contrataram, eu tinha essa tradutora comigo, e ela... basicamente, ficou comigo por 5 semanas. Aí eles pagaram aula pra mim por 5 semanas também, pra aprender inglês, com uma professora particular. E aí, depois disso, era me virar. Então, eu tive uma oportunidade muito grande, assim, porque eles não fazem isso com ninguém. Eles fizeram porque eles tinham interesse de abrir o show e fazer esse tipo de coisa. Mas o show nunca aconteceu no Brasil. Então, eles queriam abrir o show, anunciou tudo, deu tudo certo. Nos 45 do segundo tempo, tudo foi cancelado. E eu falei assim, e agora? Eles falaram que iam me manter, então eles continuaram me mandando para outras cidades e tal. Isso foi bacana, porque aí pelo menos eu consegui continuar trabalhando com eles enfim. Mas eu fiquei com medo que eu ia ser cortado. Falou, beleza, foi contratado, mas agora já valeu, Vini, obrigado. Não vai acontecer o show, valeu? Valeu participar do Caldeirão do Hulk. Ô, Vini, e aí depois, aí você chegou aqui em Vegas e os caras falaram, agora você vai pra Vegas, vai ficar lá pra sempre. Então, mais ou menos, porque quando você entra na companhia, você acaba viajando para vários lugares, fazendo vários shows diferentes, para você adquirir um conhecimento e trabalhar com outras pessoas. Os shows são um pouco